Olá, meu nome é Carlos Siqueira, seja muito bem-vindo e bem-vinda a este meu canal. Aqui nós falamos de literatura e tentamos falar sempre sobre escritores diferentes, de épocas, estilos, nacionalidades e gêneros diferentes. E hoje, mais uma vez, eu trago esta antologia aqui, Contos de Assombro, da editora Carambaia, livro sobre o qual recentemente eu já fiz um vídeo aqui sobre um conto de Leonid Andreyev, escritor russo, um conto chamado A Paz. Mas hoje eu trago um escritor brasileiro, um escritor que ninguém fala, que é o Medeiros e Albuquerque. Escritor importante por ter feito a letra do hino à bandeira. Não é o hino nacional não, hein? É o da bandeira. Ainda assim, um hino importante, né, para a nossa história. Muito bem, meus amigos, mas o conto que eu trago aqui é um conto psicológico, um conto de assombro. Diria até mesmo que um conto de terror. Um conto que traz muito de psicologia. Um conto curtíssimo, mas que me impactou bastante. Estou falando de Soldado Jacob. Não. Gente, antes de comentar sobre o conto em si, eu sempre deixo avisado que eu comento a história do início ao fim. Então, se você não gosta de spoiler, sugiro que leia o conto e depois retorne ao vídeo. Eu sempre deixo na descrição do vídeo, em primeiro lugar, um link para que, caso você queira e possa adquirir o livro em questão, através da Amazon, você não paga nada mais por isso, auxilia o canal com uma pequena comissão. Em segundo lugar, sempre deixo na descrição também um link para que você leia o conto e depois retorne aqui e não reclame de spoiler, hein? Porque eu falo do início ao fim do conto. E às vezes eu leio o trecho quando eu acho necessário. E eu sempre acho necessário. Pois bem, meus amigos, do que é que trata o Soldado Jacob, de Medeiros e Albuquerque? Bom, aqui nós temos a história que se passa fora do país. Nós temos um pesquisador, um professor, um médico que está trabalhando num hospital psiquiátrico fora do país, Paris. Ele até fala, mas eu não vou falar de Paris. Tá? Eu também não vou falar da política nacional, porque não interessa. Né? Aqui já faz uma crítica, né? Lembrando que Medeiros e Albuquerque era um cara ligado à política, ele que fez o hino da bandeira. Né? Pois bem, ele fala, não quero falar disso, eu quero falar de uma coisa interessante. Né? E aí ele fala que nesse hospital, que se chama Hospital da Charité, Charité, eu não sei, tá? Eu acho que é francês, quer dizer caridade, eu acho. Não tenho certeza não, tá? Tô chutando aqui. Ó. Pois bem, né? Ele fala, então, lá tinha um velho soldado há 23 anos, um cara muito estranho. Né? Por quê? Ele já era bem velho, tinha um cabelo grande, todo grisalho, né? Mas o olhar era penetrante. O olhar tinha brilho. Parece que ele via alguma coisa além. Eu vou ler para vocês a descrição do personagem. Falava assim, ó, o que tornava extraordinária a sua fisionomia era o contraste entre a tez carregada, os dentes e os cabelos alvíssimos, de um branco de neve imaculada, e os indescritíveis olhos em fogo, ardentes e profundos. A neve daqueles fios alvos derramados sobre os ombros, e o calor daqueles olhos que porejavam brasas, atraíam invencíveis a atenção para o rosto do velho. Só que é dito que não é só isso que chamava atenção no velho. Ele tinha um gesto mecânico. Inclusive, essa palavra é muito utilizada no conto, mecânico. O corpo como se fosse uma máquina. Interessante isso. Né? Bom, é dito aqui que o velho, de vez em quando, tinha esse gesto aqui, ó.
Gente, eu dou risada, mas é uma coisa de dar medo, tá? Imagina, você tá andando e a pessoa dá, a cada passo, ela faz. Como se afastasse alguma coisa, como se estivesse se protegendo, tá? Como se estivesse com medo, só que ninguém vê nada. E aí é até dito aqui que pode ser um fantasma, né? Um fantasma que só ele vê. Claro que, eu falei, é um conto psicológico, está na mente dele. Né? Só que o velho não fazia mal a ninguém, ele só ficava com esse gesto, muitas vezes. Tá? E até é mencionado aqui que ninguém dava por isso. Tá? Eu até marquei aqui que é uma banalidade. Né? O velho ele é como se fosse parte de um cenário, um objeto. Ninguém está nem aí. Por que ele faz isso? Né? Ah, sei lá, também não interessa. Meus amigos, ninguém dá importância para o velho. É dito assim. Assim, os que frequentam clínicas psiquiátricas por simples necessidade de ofício esquecem frequentemente esse lado pitoresco das cenas a que assistem. E, desde que o doente não lhes toca em estudo, desinteressam-se de multiplicar interrogações a seu respeito. Era isto o que me tinha sucedido acerca do velho maníaco. Ou seja, né, desde que você não precise estudar o doente em questão, ele não interessa. Tá? Não tem por que eu ir atrás da história dele. Muito triste isso, meus amigos. Pois bem, uma coisa que eu gostei muito no conto é a descrição. Tá? Achei que é muito imagético. É dito aqui que um dia esse nosso narrador estava tendo uma aula com o professor Dr. Luiz. E estavam presentes na sala algumas pessoas. Tá? É dito aqui que tinha 13 idiotas. Assim, eu não sou da área da medicina, da psicologia, mas eu sei que idiota é aquela pessoa que está centrada em si mesma. Ela não se interessa por nada exterior. Inclusive, para quem não sabe, a palavra idiota, ela se origina de id. Id que significa eu em grego. Ou seja, era aquela pessoa centrada no eu. Lembrando que eu falei grego, grego ligado à Grécia, Grécia onde nasce a democracia, democracia que significa, né, demo, povo, cracia, sistema, ou seja, um sistema, né, gerido pelo povo. Mas que lá as pessoas estavam interessadas na polis. A polis era a cidade. Daí origina a palavra política. Então, quem se interessa pela cidade, pelos problemas da cidade, é um político. Quem não se interessa pelas questões sociais, se interessa só em si mesmo, era chamado de idiota. Então, assim, você percebe por que tem toda essa conotação. Inclusive, já falei 1000 vezes, já tem um vídeo sobre ele aqui no canal, Friedrich Nietzsche. E o Nietzsche, no livro O Anticristo, ele chama Jesus de idiota. E muita gente se ofende, fala, como assim, que negócio é esse? Né? Mas é nesse sentido, que Jesus estava mais interessado no seu interior e não no exterior, para Nietzsche. Tá? Só fazendo assim todo esse preâmbulo, toda essa volta para explicar que tinha quantos? 13 idiotas, 2 homens e uma mulher, e 5 casos femininos de epilepsia. Olha só que coisa, meus amigos. Né? E o médico estava lá, né, dando a sua palestra, quando entra quem? O soldado Jacob. E, gente, a cada passo que ele dava, ele fazia o gesto. E isso colocou medo nas outras pessoas, meus amigos. E aí é feita uma descrição aqui, que eu vou ler para vocês, que eu achei medonha. Eu achei assim, meu Deus, isso aí parece um inferno na Terra. Olha só, é dito assim, que o velho maníaco, conseguindo iludir a atenção do porteiro, entrou. No seu gesto habitual de repulsa, cruzou a aula, afastando sempre o imaginário vulto do espectro, que a cada passo lhe parecia embargar o caminho. Houve, porém, um momento em que sua fisionomia revelou um horror tão profundo, tão medonho, tão pavoroso, que de um arranco
As 5 epiléticas ergueram-se do banco, uivando de terror, uivando lugubremente, como cães, e logo após atiraram-se por terra, babando, escabujando, entremordendo-se com as bocas brancas de espuma, enquanto os membros, em espasmos, agitavam-se furiosamente. Foi uma dificuldade extrema separar aquele grupo demoníaco, de que, sem tê-lo visto, ninguém poderá fazer uma ideia exata. Só, entretanto, os idiotas, de olhos serenos, acompanhavam tudo, fitando sem expressão o que se passava diante deles. Então perceba a questão do idiotismo, né? Acontecendo um pandemônio ali, 5 pessoas epiléticas se debatendo no chão, espumando espumando da boca, se entremordendo, né? Se tremendo todas, uivando que nem cachorro. E o outro, né? O soldado, com medo e se tremendo também, e com esse gesto de repulsa, e os idiotas olhando assim, tranquilos, sem se espantar, nada disso. Gente, eu achei medonho, e a descrição também é muito boa. Essa descrição retorna, tá? Por quê? Um dia, esse nosso narrador, ele descobre o motivo dos gestos desse soldado Jacob, né? É dito aqui que ele foi para uma guerra, e uma vez ele, batalhando, caiu da ribanceira e ficou desacordado. Quando ele acordou, tinha uma pessoa em cima dele. Tinha um outro soldado, inimigo, em cima dele. E ele pensa que o soldado estava desacordado e ele tenta levantar, porque eles caíram, né, da ribanceira. A estrada estava 20 metros acima deles. E a queda a gente já sabe, né? Sempre declínio, corrupção, podridão. É só ladeira abaixo, meus amigos. Tanto no sentido real quanto no sentido conotativo. O cara acorda, imagina, você acorda e tem uma pessoa em cima de você. Só que você não consegue se mexer. Machucou todo. As pernas não se movem, os braços se movem só um pouquinho. E aí você tenta erguer esse corpo. O soldado Jacob tentando erguer a pessoa, né? E a pessoa não se movia. E aqui eu vou dizer, né, a descrição que é feita aqui, para você ver o terror, meus amigos. O terror. A princípio, cobrando um pouco de esperança, ele procurou ver se o outro não estaria apenas desmaiado. E sacudiu vigorosamente. Ele não conseguia se mexer direito, com o fraco vigor dos seus pobres braços tão feridos. Depois, cansado, não os podendo mais mover, tentou ainda novo esforço, mordendo o soldado. Em plena face, o cara mordeu a cara do outro para ver se o outro acorda. Sentiu com a repugnância de nojo sem nome a carne fria e viscosa do morto. E ficou com a boca cheia de fios grossos de barba do defunto, que haviam se desprendido. O cara estava morto em cima dele, meus amigos. Não tinha jeito. E aí o cara começou a sentir vômito. Imagina, uma pessoa morta em cima de você, você tentando afastar e não consegue. O cara mordeu o rosto do outro. E nada. E aí, o cara que está morto em cima, os olhos arregalados em cima de você. E assim, eu não sei se vocês já tiveram a experiência de tentar levantar uma pessoa desacordada. Parece que a pessoa pesa muito mais. Imagina um cara debilitado, caiu da ribanceira, machucado, sem força nenhuma, e um cara em cima dele, né? Os olhos abertos, arregalados, com a boca aberta, caindo baba em cima dele. Uma coisa medonha, meus amigos. E aí ele fala, na boca via-se a língua empastada entre coalhos negros de sangue, e a boca parecia ter um sorriso hediondo de ironia. O morto em cima dele parece que está sorrindo, e do sorriso cai uma baba em cima do soldado Jacob.
Uma coisa medonha, meus amigos. E aí, é dito que isso durou poucas horas, tá? Mas que para ele parecia uma eternidade. Até que ele foi achado por outros soldados que o resgataram. Ele contou a história dele no primeiro momento, mas depois ele começou a lembrar. E de tanto lembrar dessa cena medonha, dessa sua experiência horrível, ele ficou com trauma. Lembrando, isso aqui é o que? Século XX, comecinho do século XX, né? Então, não se tinha os tratamentos de hoje em dia. O cara não se curou disso, dessa visão, essa visão medonha. E é por isso que, de vez em quando, ele tem esse gesto mecânico, tentando afastar. Na verdade, é dito aqui que eu faço esse gesto para trás, mas na verdade é descrito que o gesto é para frente e para trás, tentando afastar, com medo, tentando afastar a não, a lembrança do morto sobre ele. Acontece, meus amigos, que o conto não termina aí. O nosso narrador um dia chega e encontra o soldado Jacob numa camisa de força, tentando se mover, sem conseguir, obviamente. E por quê? Por que ele estava preso, meus amigos? Porque no acesso de fúria, ele chegou num guarda do hospital e viu, possivelmente, o seu inimigo na sua frente. E pegou no pescoço e assim, apertou com toda a força. Porque uma pessoa que não está são, ele não controla a sua força. Apertou com toda a força e matou um dos guardas do hospital. Meus amigos, e termina o conto aí! O que nós temos aqui? Né? Nós temos a questão traumática, nós temos um conto psicológico, nós temos um conto também de terror, macabro, nós temos visões assim absurdas de terror, de horror, nojentas até. E nós temos um trauma não sanado, não curado, e que por isso acarretou em problemas para outras pessoas. Uma morte aconteceu porque não olharam para o velho Jacob, para o soldado Jacob. Lembra do início? Ele não fazia mal a ninguém, o pessoal deixava ele perambular. A gente não pode. Tem que olhar, tem que cuidar. Tem que ter um olhar diferenciado. Uma pessoa com um problema psicológico desse, com um trauma desse, não pode ser vista como um mero cenário. Desde que não entra no meu campo de estudo, eu não dei bola para ele. No final nós temos essa consequência. Ele matou outra pessoa. Meus amigos, um conto terrível, um conto curtíssimo. Gente, isso aqui tem 5 páginas. E me impactou, assim, drasticamente. Quando eu li, eu fiquei assim, nossa, que coisa, hein? E nem tanto pelo final, tá? Mas por toda a construção. A queda da ribanceira, uma pessoa acima, com os olhos arregalados, a boca aberta como se fosse um sorriso, a baba escorrendo junto com o sangue. O desespero do outro que chegou a morder para acordar o adversário. E todo o trauma. Meus amigos, esse foi um vídeo curtinho, tá, sobre esse conto que eu gostei muito. Curtinho, né? 20 minutos. Para um conto de 5 páginas, pelo amor de Deus. Mas que eu gostei bastante. Espero que vocês também. Esse foi o vídeo de hoje, meus amigos. Uma coisa mais curta. Não tão leve, né? Mas mais um conto que eu achei magistral nessa antologia aqui. Contos de Assombro, da editora Carambaia. Bom, se você chegar até aqui, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal. Essas coisas todas que vocês estão acostumados a fazer. Muito obrigado pela atenção. E até a próxima. Não, mas imagina essa cena, cara. Você tá numa sala, entra esse camarada, as 5 pessoas epiléticas têm um surto, caem no chão, ficam uivando que nem cachorro, que nem lobo. Começam lá os seus movimentos epiléticos, babando no chão, e outros 3 vendo tudo e não fazem nada.
É uma coisa medonha, é um pandemônio. Como é que é? Por que que eu gravei esse vídeo com a camisa da Argentina se o escritor é brasileiro? É porque ele é o criador do hino da bandeira. Uma coisa assim, patriota. E eu não gosto dessas coisas. É por isso que eu estou aqui. Ó. É uma forma de protesto, é uma ironia da minha parte. Não, mas eu dou risada, mas é uma coisa medonha, meus amigos. Imagina? O que é isso?